Eu conheci o Anderson em 2008, em 2009 a gente noivou e em 2010 a gente casou. Aí eu tinha 20 anos. Em 2013, eu falei assim, me olhando no espelho, falei, gente, eu tô engordando muito, porque eu casei com 50 quilos e agora já estou com 60, né? Tipo, 10 quilos em 3 anos. Falei, ai, vou parar de tomar o remédio. Mas aí eu era muito imatura. Então eu parei de tomar o meu remédio, o anticoncepcional, no caso, em 3, 4 dias. E aí eu fiquei 3, 4 dias sem tomar e depois eu voltei a tomar o remédio normalmente, né? De boas, na Lagoas, porque eu já não entendo grandes coisas, né? Atualmente. Você imagina eu em 2013, menos ainda. O que aconteceu? Um belo dia estava eu em casa. Falei, gente, nunca eu atrasei na vida, nunca fui atrasada, sempre fui muito regulada, sabe? Falei, que estranho, o que será que aconteceu? Falei pro Anderson, melhor a gente comprar um teste. Compramos um teste, mas assim, eu parei 4 dias de tomar o remédio e continuei tomando remédio, continuei fazendo tudo. Aliás, naquela semana eu tinha feito progressiva no cabelo e há uns 5, 4 dias atrás a gente tinha ido num passeio com a escola, eu tinha descido na tirolesa, eu tava assim, né, tipo, é vida normal. Até porque 4 dias e voltar não é nada, né? Pois bem, dia 11 de outubro de 2013 veio o positivo. Foi assim, de um. Eu não consigo nem encontrar uma palavra aqui. Primeiro eu levei um susto, porque assim, a gente tinha 3 anos de casados, eu estava fazendo a minha segunda faculdade e a gente, tipo assim, tinha planos de passear, viajar, e até então a gente só tinha, tipo, viajado na lua de mel, não tinha mais viajado pra nenhum lugar assim de avião, né? Aqui por perto a gente sempre ia. E eu pensei, meu Deus, e agora? A gente é muito novo, a gente é muito imaturo. Porque eu com 23 anos, eu hoje com 29 já me acho uma pessoa, tipo, bem imatura. Pensa eu com 23, né? Eu era só assim, um pouquinho pior. Aí a gente descobriu, daí eu fiz uma surpresa, fui contar pros meus pais. Na verdade, assim, você leva um susto, mas depois você vai levando, tipo, você vai pensando, né? Pô, tá aqui, né? Vamos pra luta, era nosso sonho. Embora a gente vai ter que interromper um monte de coisa assim, porque a gente tinha uma programação de vida, mas, cara, filho, né? Filho. Aí eu fui na escola, contei pra minha patroa, que é muito minha amiga até hoje, que é uma psicóloga maravilhosa e incrível, um ser humano assim excepcional. E ela falou assim pra mim, ó, Márcia, eu vou falar pra você uma coisa, te aconselho a contar pras pessoas daqui uns 3 meses, mas imagina, né? Eu, Márcia, na vida, já postei meu exame de positivo, eu e o Anderson segurando o exame no Facebook no dia anterior, é que ela não tinha visto minha página do Facebook ainda. Mas aí eu, né, de boas, aí marcamos o nosso. Aí fomos atrás de convênio, fechamos um convênio, porque eu não tinha convênio até então. Aí marcamos a nossa primeira consulta. Aí a nossa primeira consulta seria dia 13 de novembro. Porque o que acontece, né? A gente não tinha convênio, então a gente foi atrás do convênio, foi fazer tudo. Então a gente conseguiu ainda muito perto quando a gente fechou o convênio. Só que estava eu, dia 8 de novembro, na escola, quando de repente tava na sala de aula com as crianças e eu estava numa sala de aula com uma professora porque ela tinha passado por um momento difícil, então eu estava ali para ajudá-la e, né, porque ela tinha perdido alguém importante. Eu estava ali com ela na sala de aula. Aí eu falei para as crianças assim: "Turminha, agora é hora do recreio, do lanche". Eu estava de vestido. Aí eu senti algo assim, falei, nossa, que estranho. Pensei comigo, mas não é nada. De repente senti de novo alguma coisa escorrendo, sabe? Falei, nossa, o que será que aconteceu? Fui para o banheiro. Cheguei no banheiro. Sangue. Eu não sei nem o que eu senti. Parece, na verdade, que o mundo parou. Eu consegui, tipo, naqueles segundos, eu consegui visualizar a minha vida inteira. Sério, real. Aí eu
comecei a chorar muito. E a professora estava indo para o intervalo com as crianças. Eu falei pra ela, eu tô sangrando. Na hora, ela chamou a dona da escola, que subiu no banheiro, subiu até o banheiro, desceu comigo, me acalmou, me sentou na sala dela, conversou um pouco comigo, ligou para o meu marido, falou pra ele ir até a escola, que tinha algo pra falar com ele. Não, achei muito humana, sabe? E muito ética, porque ela não apavorou, falou pra ele ir até a escola que precisava conversar com ele. Então ele, tipo, não ficou aquele cara louco, né? Tipo, ai meu Deus, será que aconteceu? Será que aconteceu alguma coisa com a Má ou com o bebê? Aí ela chegou na escola, falou que tava sangrando e tal. Aí a gente marcou, conseguimos um médico para aquele dia mesmo. E fomos no médico. Quando a gente chegou no médico, eu acho que eu consigo lembrar agora com exatidão todas as coisas. É muito impressionante. A gente chegou lá e o médico demorou muito para atender. A gente pagou uma consulta. Não com o meu médico que eu ia começar um pré-natal, mas ele demorou muito para atender, mas muito para atender mesmo. E eu fiquei lá esperando. Daí ele fez os exames, deu aquele papel pra gente que tem as fotinhas, né, que aparecem as fotinhos. E eu não entendi, eu era muito bobinha, sabe? Tava escrito assim, feto sem batimentos cardíacos. Aí ele falou assim pra mim, você fica 7 dias de repouso, daqui 7 dias você aparece, você volta aqui, enquanto isso você vai ficar aplicando o Trogestran. Nem sei se é assim que se fala, porque faz um bom tempo já, né? E daqui 7 dias você volta, sexta-feira que vem você volta, que era uma sexta isso, né? Você volta e a gente vê como que tá, o que aconteceu, se dá pra ouvir, porque ele falou, é muito novinho, não vai dar pra ouvir o coração do bebê hoje mesmo, então por isso que eu não consegui ouvir. Então você fica de repouso, faça o mínimo de movimentos que você puder, que e sexta-feira que vem a gente se vê. Aí eu cheguei em casa, nossa, eu fiquei desesperada, comecei a conversar muito com Deus, falar muito pra Deus, Deus me ajuda, Deus cuida do bebê, Deus esteja com a gente, né? Comecei a, falar com Deus e fiquei de repouso. Quando eu cheguei na segunda-feira no meu doutor, que já estava marcado, né, há tempos que seria meu doutor, a hora que eu cheguei lá, ele falou assim pra mim, não tem nenhum bebê mais, não tem mais batimento cardíaco. O doutor deveria ter falado isso na hora, ele abriu, assim, o papel do exame do outro doutor e falou assim, ele já deveria ter falado isso pra você, porque você ficou fazendo repouso, segurando, mas estava segurando pedaços do feto morto, né, que não tem mais, não tem vida. Pra mim, aquele dia foi assim, o segundo pior, o terceiro, né? Eu já tinha enfrentado uma perda muito difícil naquele mesmo ano de 2013, que eu não tava nem recuperada ainda. E daí quando eu escutei aquilo me estraçalhou por dentro. E eu comecei a colocar dentro de mim, assim, o lado positivo disso ter acontecido, dessa tragédia ter acontecido. Então eu comecei a me enganar dizendo, eu tô fazendo faculdade, eu teria que parar a faculdade agora, e era meu sonho fazer fotografia, eu lutei pra fazer essa faculdade, né? Falei, então pelo menos agora não vou precisar parar. Aí, pelo menos a gente não tem o quarto do bebê, a gente não tem as coisas ainda, a gente tá começando nossa vida de casados, a gente, né, estava super novos, eu e o Anderson, eu tinha 23, ele tinha 24. A gente tá muito novo ainda pra ser pais, né? Realmente não era o tempo de Deus, tal. Só que no fundo, lá no fundo, você sente uma dor terrível. Você sente um vazio terrível. Só que o doutor falou assim pra mim, que era muito normal ter aborto, que hoje em dia a maioria das grávidas, falou uma porcentagem pra mim que, né, não me lembro mais, era comum ter o primeiro aborto, sofrer o primeiro aborto antes da gravidez, ter um aborto antes de engravidar a primeira vez. Aquilo me tranquilizou, mas eu vim pra casa e aí o que acontece? O que as pessoas falam quando você perde um bebê? Mas melhor perder um feto, né? Perder agora no comecinho do que perder lá no final. Não, ainda bem que nem nasceu pra morrer. Só que sabe o que eu aprendi
nesse aborto, nesse não, depois eu vou contar o relato do que aconteceu mais pra frente. É que não importa se você perde no começo. É claro que é muito. Imagina uma mãe que perde um filho quando nasce, deve doer demais, né? Eu tento entender, não consigo imaginar, na verdade, eu tento entender, mas deve doer demais. Só que a partir do momento que você tem o positivo, que você lê o positivo, aquilo muda a sua vida. Então você começa a fazer planos em torno daquele bebê. Você começa a fazer planos para sua vida, incluindo aquele bebê. Então, quando você perde aquilo que você estava planejando, porque eu fiquei planejando um mês, foi pouco, mas eu fiquei planejando durante um mês, eu fiz altos planos. A vida inteira eu sabia como ia ser o nome se fosse menino, mas a gente ficou planejando se fosse menina. Então é tipo assim, você, na verdade, não tem palavras que conseguem descrever quando você perde uma coisa que você quer. Quando você perde algo que você sonha. A gente não tá fazendo planos para aquela hora, mas veio, né? Veio se a gente pedir, veio. E daí você perde. Então, na verdade, eu sentia um vazio muito grande, mas eu pensava, Deus, na hora certa vai acontecer. No momento certo, Deus vai me conceber um filho. E agora não era o momento, Márcio, olha os, né, vamos ver os pontos positivos, né? Na verdade, eu tava me camuflando, porque não pode ter, na verdade, não existem pontos positivos quando você perde algo. Não tem como. E eu enfrentei aquela fase de dor, de luto, porque se você conhece alguém que tá enfrentando um aborto, que enfrentou um aborto, é um luto que ela tá passando, essa pessoa tá passando. Então, respeite o luto da pessoa. Eu enfrentei aquele luto nova e todos os dias. Lembro quando eu cheguei na escola, teve uma aluna que olhou pra mim e falou... eu acho que a mãe deve ter comentado em casa, porque daí eu tirei postei no Facebook que tinha perdido, né? Fiz um comentário. Aí uma aluna falou assim pra mim: Pro, o seu bebê foi morar no céu? Aí você engole o choro, você respira fundo e você tenta explicar pra uma criança que não era um bebê ainda, mas já tinha um formato, já tinha amor pra dar e vender. E agora sim, eu tô aqui lembrando de tudo isso e pensando assim que se você tá passando por um momento de dor agora, se você tá perdendo agora, você tem que acreditar que vai dar certo e você tem que viver esse luto de verdade. Então, assim, nos dias mais difíceis pra mim, eu falava muito com Deus, falava, Deus, hoje eu não tô aguentando, hoje eu não tô conseguindo, porque eu lidava com criança, então eu tinha que ensiná-los, eu tinha que trabalhar, né? Eu parei uma semana, porque você para uma semana pra eliminar, né, o feto, mas eu tive que continuar. Então, assim, eu tive amigas que me ajudaram muito, muito, que me eu sempre me mostrei muita força, eu sempre gostei de ajudar as pessoas. Então, quando era pra eu ser ajudada, eu me travava, mas eu tive amigas que me, tipo, tiraram do fundo do poço, sabe? Que me ergueram lá de baixo. E eu acho assim, que se não fossem as crianças que eu trabalhava, eu não teria conseguido superar essa fase, porque amigos, eles ajudam, né? Eles têm as palavras certas, mas criança nem entende o que tá acontecendo. E eles vêm, te abraçam, te amam e te entregam o melhor deles pra gente, que é tão, tipo, sem nada, tão vazio, né? Então, foi isso que aconteceu. Essa é a primeira parte da minha história. Na verdade, a primeira parte da minha história dessa fase. E mais pra frente eu vou contar o que aconteceu, tá bom? Se inscreva no meu canal, curtam os meus vídeos e se você está passando por um momento de perda, agora saiba que Deus, ele cuida de você. E ele coloca as palavras e as pessoas certas na tua frente, no teu caminho, tá bom?
Tchau, família!